Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Projeto Root. E hoje nós vamos dar então um encerramento inicial aqui no nosso vídeo sobre VirtualBox. E por que eu digo encerramento inicial? Porque nunca foi propósito aqui do canal encerrar de vez os assuntos. Então, periodicamente a gente pode voltar a vir falar do VirtualBox como uma ferramenta de virtualização. Mas como o intuito desses vídeos foram mostrar para vocês a importância da utilização do VirtualBox e até mesmo remover algumas dúvidas do pessoal, então eu preparei alguns vídeos dos quais eu juntei toda a minha experiência com a ferramenta, junto com as dúvidas do pessoal que acabava comentando entre um vídeo e outro, e outros e-mails que eu acabei recebendo sobre o VirtualBox. Então eu reuni dentro desses 6 vídeos alguns aspectos e cenários da ferramenta VirtualBox. Não necessariamente eu estou abordando por completo a ferramenta. Então eu pontuei apenas alguns itens que, no meu ver, possam sim fazerem aí a diferença no ensino para vocês. Por isso que eu estou dizendo que é o encerramento inicial, porque daqui a pouco, passa um tempo ou outro, pode surgirem outras dúvidas, podem surgir novas funcionalidades na ferramenta e eu volto aqui no canal a falar sobre ela. Como o próprio nome diz, né? Vamos criar um servidor de VirtualBox. A intenção é levar o VirtualBox para dentro de uma infraestrutura mais próxima ao real e não só trabalhar dentro de uma virtualização em sistemas operacionais. O sistema, como ele foi projetado para fazer virtualização, ele parece a primeiro momento que ele é apenas uma solução, digamos assim, fora da caixa, out the box, que é aquela solução do tipo next, 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 está instalado, pronto, e ela vai funcionar. Porém, se tu for utilizar os conceitos que nós abordamos desde o primeiro vídeo lá, falando sobre o uso de templates, depois vídeo sobre snapshot, depois toda aquela parte de rede, toda a infraestrutura de rede que tem o VirtualBox e a questão da criação por linha de comando das máquinas virtuais, a gerência de máquinas virtuais por linha de comando e até mesmo a chegada de uma Command Line Interface por Shell Script, né, a criação de Shell Scripts para fazer esta integração, tu consegue sim trabalhar de forma mais profissional com a ferramenta. Então eu estou dizendo isso na introdução justamente porque muitas pessoas já me questionaram a eficácia da ferramenta VirtualBox quanto colocada lado a lado com ferramentas de grande porte. E a minha resposta é simples, depende de quem vai administrar a infraestrutura. Talvez tu tenha aí um VMware, que é tido aí um dos mais conceituados sistemas de virtualizador, e o administrador de sistemas não consegue administrar bem essa plataforma. Então vale muito mais a pena ele ter uma plataforma que ele domine bem, que seria no caso, vamos supor, do VirtualBox, do que uma plataforma do qual ele não tem o domínio. É claro que migrar de uma plataforma VMware para um VirtualBox não é algo prático, não é algo que é tido como boa prática, porém, se a pessoa começa pelo VirtualBox, é muito mais fácil ela aderir outras plataformas de virtualização. Então, dito isso, porque eu não quero que ninguém saia de plataformas como Proxmox e VMware, ZenServer e outras e venha para o VirtualBox. É ao contrário, eu quero que pessoas vejam o potencial do VirtualBox, mas no momento que já tenha aquela skill necessária, parta para uma plataforma de maior porte. Por N motivos, razões comerciais, razões de segurança, razões de manutenção, enfim, né, eu poderia aqui ponderar sobre diversas possibilidades em relação ao porquê que não se deve utilizar o VirtualBox como uma ferramenta para estar na ponta da virtualização. Sim, é como um ambiente de teste. Mas, para quem está começando na área de infraestrutura, por que não utilizar como um primeiro contato com o sistema de virtualização? De antemão, vocês vão ver em breve agora aí a gravação que eu fiz, né? Eu estou fazendo nesse momento uma gravação pelo meu celular,
para demonstrar o processo de instalação no servidor, né? Ou como chamam, instalação bare metal, né? Que é aquela instalação que é feita no servidor físico e não só na máquina virtual. Então eu tenho um servidor ao meu lado aqui e eu vou mostrar aí para vocês o processo do boot, da instalação do sistema operacional. Nós vamos utilizar o sistema CentOS 8, que é a versão mais recente do sistema CentOS. Nós vamos preparar esse sistema operacional para receber uma máquina virtual, para receber o virtualizador VirtualBox para gerenciar máquinas virtuais. O servidor não vai ter uma interface gráfica, vai ser por linha de comando e nós vamos fazer a gerência dessas máquinas virtuais através de linhas de comando e talvez uma interface gráfica, por que não? Fiquem agora aí com o vídeo sobre a instalação do VirtualBox como servidor de máquinas virtuais. Então beleza, como eu acabei de falar, pessoal, eu estou agora aqui fazendo a utilização do meu celular para fazer a captura e eu irei então gravar para vocês através do meu celular. Eu vou colocar agora na edição para vocês a instalação do servidor, tá? Através da minha máquina física mesmo, que é muito comum o pessoal relatar, mas tu só instala no VirtualBox. Eu gostaria de saber como instalar na máquina real. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês, tá? Esse pequeno vídeo, eu não vou me estender muito aqui, só que eu já estou com um pendrive aqui, eu tenho uma mídia já removível aqui em mãos, para fazer a instalação do servidor CentOS 8, tá? Que é o vídeo que vocês estão assistindo aí, que é a instalação do CentOS 8 para fazer ele receber máquinas virtuais do VirtualBox. Tá ok, pessoal? Então, é claro, eu vou me movimentar aqui, eu estou aqui na minha mesa de trabalho, tá? Então tá aqui para vocês a minha mesa de trabalho aí. E aqui ao lado, ó, logo ao lado aqui eu tenho meu servidor, tá? Ele não é um servidor HP, não é um servidor Dell, é um servidor, é um computador que eu montei para ser servidor. Porém ele pode sim, em ambientes de teste, ser utilizado para receber sistemas de virtualização, que é o que eu costumo utilizar aqui em casa, tá? Então só para vocês terem uma ideia, eu vou virar a câmera ao contrário, tá? Então ele tá ligado aqui. Na parte traseira aqui dele eu tenho as conexões comuns aqui, USB e tudo mais, tá? Então eu vou utilizar esse pendrive, vou espetar ele na USB para fazer a instalação do sistema operacional, tá, pessoal? Então peço desculpas aí porque eu não estou acostumado a gravar com o celular, então talvez o enquadramento aqui não fique o ideal nem o som, tá? Mas eu estou aqui com o pendrive e vou fazer esse procedimento agora, tá? Então eu vou espetar ele aqui na parte traseira do equipamento. Agora eu já pluguei ele ali e eu posso fazer a instalação do sistema operacional. Como eu vou captar esta imagem para vocês? Bom, aqui do lado eu tenho a tela que está ligada ao servidor, tá? Então esse monitor aqui está ligado ao servidor e aqui logo abaixo eu tenho uma placa de captura. Essa placa de captura aqui é que eu vou utilizar para mandar a imagem para vocês aí poderem acompanhar o processo desde a hora do boot até a instalação do sistema operacional e depois eu vou acessar por SSH para fazer a instalação então do servidor VirtualBox, tá? Então espero que vocês gostem aí do vídeo. Vamos lá para este momento então, que vai ser bem interessante fazer esse vídeo para vocês. Um forte abraço e vamos nessa. Então beleza, pessoal, nós estamos agora no setup da minha máquina, tá? Então, lembrando, cada máquina, cada computador tem um setup diferente. Então, não tem como eu simular todos os setups de todas as placas, de todos os servidores ou de todos os computadores, não existe essa possibilidade, tá? Então eu estou fazendo o vídeo conforme o hardware que eu possuo. É claro que no seu caso o hardware pode ser diferente, provavelmente vai ser diferente, tá? Mas a teoria, digamos assim, é a mesma. Eu preciso colocar o boot pelo pendrive. Tá? Então, dependendo do teu setup, da tua BIOS, podem existir configurações diferentes das quais eu vou mostrar aqui. Mas se baseia em saber como colocar o boot através do pendrive. Na minha BIOS, tá? No meu setup, é bem simples. Tá? Então eu vou me movimentar aqui dentro das opções. Tá? E dentro da opção de boot, eu vou escolher aqui para ele inicializar através do pendrive. Tá? Então, se vocês notarem ali, eu tenho o Kingston, que é o pendrive que eu possuo, e eu vou setar ele, eu vou configurar ele para dar o boot através dele, para depois fazer a instalação do sistema operacional. Tá? Então, no seu caso aí, você vai procurar como fazer o boot através do pendrive. Se você não tem um pendrive
com o sistema operacional, eu já fiz vídeos aqui no canal de como fazer um pendrive bootável, tanto para Windows, para Linux, para qualquer sistema operacional. Dê uma olhadinha aí. Eu vou selecionar aqui então a opção para ele inicializar pelo pendrive e vou apertar Enter. Tá, então nesse momento ele vai inicializar o computador, tá? Então ele tá perguntando agora aqui nesse momento se eu quero instalar o sistema CentOS ou testar a mídia de instalação. No caso aqui eu já vou diretamente para o processo de instalação. Então install CentOS Linux 8. Então vamos lá, vamos fazer o procedimento agora de instalação. A primeira etapa, logo após dar o boot no pendrive, ele pergunta qual o idioma que nós gostaríamos de instalar. Tá? Tem algumas pessoas que defendem a utilização para servidor do idioma inglês. Eu vou colocar português apenas por conveniência. Não necessariamente precisa ser em português. Pode ser em inglês se você preferir. Tá? Então eu vou botar aqui português. Ao clicar em continuar, ele vai então fazer uma busca para saber se eu tenho rede, quais os softwares que eu quero instalar, a minha localização, enfim. Aqui ele está dizendo que eu não tenho nenhum disco destino selecionado. Como eu tenho muitos discos no meu computador, eu tenho que escolher o local que eu quero instalar ele. Então eu vou clicar aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho diversos aqui, tá? Então não é o caso agora de eu explicar o porquê que eu tenho esses discos todos aqui, tá? O caso é que o disco que eu vou selecionar para fazer a instalação do sistema operacional é esse aqui de 750 GB. Esse disco aqui é um disco antigo e ele tem um defeito, porém ele funciona. Então eu vou fazer uma configuração agora aqui que diz respeito apenas a este disco, tá? Não necessariamente precisa ser aplicado no caso de vocês. Então aqui, ó, configuração de armazenamento, eu vou clicar em personalizada e eu quero então personalizar esta instalação e eu vou clicar em pronto. Ele vai mostrar aqui que já tem uma instalação do CentOS aqui, tá? Eu fiquei então com 700 GB aproximadamente livre, tá? Então vamos lá, vamos colocar uma partição. Essa partição eu vou chamar ela de swap, tá? E eu vou botar ela de 50 GB, 50 GB por questões do bad block. Vou criar mais outra partição. Vou chamar ela de boot e vou colocar mais 50 GB novamente, sem necessidade alguma. Faço isso por questões do meu disco, tá? Da saúde do meu disco. Porque eu sei que os bad blocks estão no início do disco, então eu já coloquei aqui essas duas partições que podem ter bad blocks e por isso que elas têm tamanhos bem grandes, tá? Não necessariamente precisaria ter 50 GB de swap, obviamente, tá? Então agora sim eu vou criar aqui apenas o meu barra com a capacidade total, tá? Aqui é 400 deixa eu ver aqui, capacidade total é 605 GB. Se sobrar uma rest ali, não tem 605 GB, agora sim. Agora ficou apenas com 57 MB, não tem problema. O sistema de arquivo pode ser XFS, não tem problema, poderia selecionar outro aqui. Aqui no swap sim, a gente vai botar swap, tá? Mas o barra aqui pode ser XFS, não tem problema. Vocês vão fazer o particionamento no melhor estilo de vocês. Esse aqui é o estilo que eu estou definindo para o meu servidor por questões do meu disco estar com problema, tá? Apenas isso. Então vamos lá, então vamos clicar em pronto. Ele está informando aqui que vai destruir o sistema de arquivo e vai reconstruir tudo de novo, tá? Então prestem bem atenção para não apagar o disco de vocês errado. No meu caso aqui, eu estou confirmando que é todos eles ST alguma coisa, que é o meu disco, que está separado para a instalação do CentOS. Vocês podem ver que tem uma tarja laranja lá embaixo, aviso, ó, o processador tem multithreading simultâneo, SMT, habilitado. Clique aqui para mais detalhes, ó. No meu caso do meu processador, que é um i7 4790K, ele tem problemas de vulnerabilidades que já foram informados, já foram vistos aí na mídia, mas aqui no meu setup ele ainda está ativo a tecnologia de multithreading, ó, SMTP. Pode fornecer melhorias de desempenho para determinadas cargas de trabalho, mas introduz vários problemas de segurança divulgados publicamente. Você tem a opção de desativar o SMT e pode afetar o desempenho. Se você optar por deixar o SMT ativado, leia a Red Hat, ali, o manual deles ali, em função dos riscos. Aqui eu tenho que configurar a minha network, então aqui eu tenho a minha network e eu tenho a minha interface ENO1, ela está desativada, tá? Então eu vou colocar aqui um nome para esse servidor, eu vou chamar ele de VBServer, então vbserver.local, vou aplicar e vou habilitar a rede.
Ao habilitar a rede, ele vai me endereçar aqui, ó. Então ele já me endereçou 192.168.201.104. Esse aqui vai ser o IP do meu servidor, tá? Então, feito isto, eu vou clicar agora novamente lá em pronto. E agora eu já tenho basicamente quase tudo selecionado para fazer a instalação. Faltou aqui a questão do que eu quero instalar no meu servidor. Então, seleção de softwares. Aqui está servidor com GUI, mas eu não quero, eu quero apenas server sem interface gráfica, tá? Então eu vou selecionar server, um servidor integrado e fácil de gerir, tá? Apenas com a instalação básica para um servidor. Então eu não vou selecionar nada mais aqui dentro, tá? E vou clicar em pronto. Próximo passo é apenas clicar aqui em iniciar a instalação, que é bem no cantinho ali onde vocês estão vendo aí, não está aparecendo para vocês, porque a minha cadeira está bem ali, ó. Se eu virar um pouquinho, iniciar a instalação, tá? Então, nesse momento eu vou clicar em iniciar a instalação. Ele vai solicitar uma senha para o root. Então aqui eu vou definir uma senha para o root. Então vamos digitar aqui a senha, perfeito, e vou clicar em pronto. Nesse caso eu não preciso criar um novo usuário, tá? Eu poderia já criar um novo usuário aqui, mas eu não vou criar, eu vou deixar apenas com acesso de root e caso seja necessário eu crio um novo usuário para esse servidor. Tá? Então agora é só aguardar o processo de instalação que deve demorar alguns minutos, justamente pelo fato dele estar instalando através de uma mídia removível e também ele vai fazer o processo de atualização do sistema para baixar os programas mais atualizados para fazer essa instalação. Então vamos aguardar e assim que ele terminar eu retorno aqui para vocês. Feito o processo de instalação, agora a única opção que nos resta é clicar em reiniciar, logo aqui no canto inferior, ó. Então ali tem o reiniciar, então nós vamos clicar em reiniciar, esse aqui CentOS Linux é a versão dele, do kernel, tá? Vamos carregar o sistema e logo que ele terminar de carregar nós vamos fazer os primeiros ajustes já aqui mesmo na console. Depois eu vou acessar ele por SSH, vai ficar um pouco mais fácil de mostrar para vocês, mas eu vou estar acessando o mesmo servidor físico, porém ao invés de utilizar a conexão por console, que é essa que nós vamos acessar agora, eu vou acessar através do protocolo SSH da minha máquina local. Aqui eu vou usar o login root com a senha que foi definida, tá? Então tá ali o nome do servidor, VB Server Login, e eu vou digitar a minha senha aqui, que foi a senha de root. A primeira etapa aqui é saber se ele tem rede, né? Então o IPA ele vai me mostrar ali o endereço 92.168.201.104. Bom, vamos ver se ele tem conexão com a internet pingando para o 888. Ó, temos conexão com a internet. Então o protocolo diz que toda vez que se instala um sistema operacional nós devemos fazer um update, né? Então vamos atualizar o sistema operacional, por isso que é importante, ó. Então tem diversos pacotes na verdade para ser feita a atualização. Então nesse caso nós vamos fazer uma atualização do sistema para prevenir aí a instalação em sistema já desatualizado, tá? Então dessa maneira eu apenas vou fazer uma atualização padrão com um update e depois eu sigo com a instalação do VirtualBox. Feito então o processo de atualização do sistema operacional, agora eu preciso fazer alguns ajustes, tá? Como eu sei que eu vou precisar fazer já a desativação do CLinux e também do Firewall, tá? Para utilizar o VirtualBox em primeiro momento, tá? Eu vou simplificar e já vou fazer esse processo aqui na console mesmo, tá? Então eu vou editar aqui o arquivo, não se preocupe que vai estar na descrição o link para o wiki apontando para os locais, tá? E também o arquivo que eu vou seguir com vocês, tá? Então eu vou editar arquivo em etc clinux config e vou colocar em modo disable aqui para que ele desabilite o meu clinux, tá? E eu vou fazer então o ctl disable o firewall beleza, agora que nós desativamos o firewall e também desativamos o clinux, tá? Se eu der um iptables aqui, ó, ele ainda vai estar, iptables -l, ele vai estar em execução ainda, por mais que não tenha regra, tá? Se eu der um status aqui, ó, ele provavelmente vai estar em execução também, ó. Então ele está running, ele está funcionando. Então eu quero agora
fazer a instalação do VirtualBox. Como eu sei que lá na frente da instalação eu vou precisar fazer a desativação do C-Linux e também do Firewall, eu já vou fazer isso agora direto na console, porque eu vou dar um reboot no servidor para ele carregar essas configurações corretamente. Vamos logar novamente no servidor e vamos verificar se o Firewall está habilitado. Ó, notem que o Firewall ele não está ativo, então ele está inativo. Por que isso é necessário? Porque lá no servidor de VirtualBox nós vamos precisar depois fazer acesso remoto, e aí o Firewall e o Firewall e o C-Linux podem não permitir esse acesso. Então, para evitar um vídeo muito extenso sobre segurança no C-Linux e no Firewall, então eu vou omitir essa informação aqui do vídeo, tá? Porque não é um propósito, seria só apenas permitir, mas eu não quero estender muito para não delongar muito o vídeo, tá? Então eu vou remover desse conteúdo a opção de segurança em relação ao VirtualBox, que se faz sim necessário, mas que no momento, no contexto que nós estamos vendo, não é tão necessário para o entendimento de como fazer funcionar este servidor, tá? Então não é o foco agora neste momento falar de C-Linux nem de Firewall. Feito esse ajuste, agora sim eu não vou precisar mais da console, eu posso simplesmente não utilizá-la mais, tá? Então eu vou dar um logout aqui, não vou mais utilizar ela e vou passar a acessar ela agora por SSH, porque eu já sei o IP desse servidor, tá? É 192.168.201.104, como nós vimos agora há pouco. Vou preparar esse servidor para receber então a virtualização com o VirtualBox. Como nós já temos aí um shell aberto, opa, deixa eu limpar a tela aqui, vou aumentar a tela e vou acessar por SSH. Então eu vou dar um SSH para root@192.168.201.104 e vou acessar ele por SSH. No caso aqui, como eu acabei de formatar, ele já tinha uma entrada aqui de uma fingerprint, então nós vamos remover essa fingerprint, tá? Acho que é isso aí. Agora sim, nós vamos acessar com a senha de root. Nós temos agora aqui o servidor, tá? Então está aqui o nosso servidor. Se eu der um uptime aqui, vocês vão ver que foi instalado agora há pouco tempo. O reboot foi há 5 minutos. Então este aqui é o servidor que nós acabamos de fazer a instalação. E agora eu preciso preparar ele para receber as máquinas virtuais, tá? Então eu deixei aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui toda a documentação que eu já fiz, tá? Eu vou seguir passo a passo, mas na descrição tem tanto esse arquivo para download quanto a wiki do canal Projeto Root, onde vai estar esse documento aqui para vocês, tá? Então, a fim apenas de ser mais dinâmico, eu vou simplesmente copiar o que está aqui ao lado em ordem, tá, de execução, tá? Então de cima a baixo, e vou comentando com vocês. O primeiro passo aqui, nós vamos habilitar o EPEL repositório, tá? Então é um repositório aí que vai trazer algumas funcionalidades e softwares a mais para o nosso servidor. Então nós vamos instalar com o install e o link de onde esse repositório se encontra, tá? Então nós vamos colocar aqui um S e apertar Enter, ele vai fazer então essa instalação. O próximo passo, nós vamos fazer uma atualização do sistema, tá? Apenas para que ele inclua novas versões de softwares, caso encontre no EPEL repositório, e também nós já vamos instalar alguns módulos do kernel e alguns softwares que serão utilizados lá pelo nosso VirtualBox. Aqui eu tenho os readers do kernel, o GCC, o Make, o Peer, wget, enfim, uma infinidade de softwares que vão ser utilizados lá pelo VirtualBox. Então, ao apertar Enter, tá? Já vou instalar inclusive o servidor HTTP, tá aqui na próxima etapa do vídeo, né? Então, mais para o final vocês vão ver que nós vamos acessar via HTTP, ou seja, nós vamos utilizar uma interface web para gerenciar nossas máquinas. Então eu já estou instalando tudo de uma vez só, tá? Então feito isto, agora ele já vai instalar os módulos. Dentre eles eu vou destacar aqui o DKMS e também os módulos do Apache, tá? Que é o HTTP, PHP, PHP SOAP, PHP XML e PHP JSON. Então vamos lá. Ó, então ele está verificando informações no EPEL. E agora ele já vai começar a fazer o processo de instalação dos softwares que nós passamos para ele fazer a instalação. Então, feito isto,
ele já está fazendo o processo todinho de instalação para nós. Lembrando que esse procedimento, ele não está instalando o VirtualBox ainda, está apenas preparando o servidor para receber o VirtualBox. Feito então o procedimento de instalação dos pacotes necessários, vamos agora fazer sim a instalação do VirtualBox. Primeiramente, eu preciso colocar o repositório aqui do VirtualBox. Então eu vou copiar aqui da minha anotação, vou colar ele aqui, e ele já vai então adicionar esse repositório aqui, ó, virtualbox.repo, tá? Se vocês editarem esse arquivo aqui, ó, notem que ele já tem aqui um repositório, tá? Aqui ele já está o link para pegar a chave, ó, tá? No momento que eu utilizar aqui o update, ele vai fazer esse procedimento. Ele está perguntando aqui se o ID do usuário é um ID válido, eu vou dizer que sim, tá? Para ele poder então pegar essa chave aqui, impressão digital, então está imprimindo ali. Então sim, agora sim ele vai fazer o procedimento, ó, já fez. Agora deixa eu limpar a tela aqui e eu vou mostrar para vocês que nós temos aqui duas opções, tá? Então deixa eu salvar, beleza. Ó, então eu acabei de fazer esse procedimento aqui, tá? Botei o repositório e dei um update para ele fazer então a instalação desse repositório. Nós temos duas opções. Para instalar o VirtualBox 5.2, que é uma versão desatualizada, ou uma versão mais atualizada, que é o VirtualBox 6.1, tá? Nós vamos começar pela 5.2, tá? Mas eu vou tentar, depois que eu instalar a 5.2, trazer para 6.1. Por que eu preciso fazer esse procedimento aqui? Porque essa versão aqui eu consigo utilizar ela via interface web, tá? Eu vou mostrar para vocês. A versão 6.1, ela não tem ainda, no momento, uma versão web que funcione. Logo mais vocês vão entender esse procedimento, tá? Então, no momento eu vou instalar a versão 5.2 do VirtualBox, tá? Que não é a versão mais atualizada, mas ela funciona tal qual. Então vamos lá, install -y VirtualBox 5.2. Então ele vai verificar agora nos repositórios, como ele tem, ele vai fazer a instalação de todos os pacotes necessários para que o VirtualBox 5.2 funcione. Nesse momento então ele está correndo a instalação, então depois de verificar a chave, ele está fazendo a instalação de todas as bibliotecas, de todas as dependências que o VirtualBox 5.2 precisa. Então após concluir a instalação do VirtualBox, nós já temos o VirtualBox aqui. Se eu digitar vbox manager, eu já tenho ele aqui, ó, já está instalado e funcionando, tá? Mas junto com o VirtualBox eu preciso do Extension Pack, que é aquele pacote de extensões que o próprio VirtualBox disponibiliza para fazer a instalação. No nosso caso, como nós instalamos a versão 5.2, eu vou baixar aqui a versão 5.238 do Extension Pack. Então tá aqui o link, tá? Então eu só vou copiar esse link e vou jogar ele aqui no meu shell, tá? Ele vai fazer o download e assim que terminar o download eu vou fazer a instalação dele. Como é que eu faço a instalação dele? Eu vou usar o próprio vbox manager para fazer a instalação dele. Então tá aqui também o comando para fazer a instalação dele. Aqui ele vai perguntar se eu quero continuar, sim. Ele vai fazer esse procedimento que é um procedimento bem rápido e sim. Feita a instalação, agora eu já tenho tanto o VirtualBox instalado quanto os Extension Pack. Eu posso já, a partir desse momento, já levantar máquinas virtuais. Tudo por linha de comando, como nós vimos nos vídeos anteriores. Tá? Então, vbox manager, e eu já tenho aqui toda a estrutura para criar máquinas virtuais. Tá? Mas, com o intuito de ser um servidor de máquinas virtuais, qual a intenção deste vídeo? Mostrar para vocês que eu posso tanto agora, a partir desse momento, já criar máquinas virtuais por linha de comando, quanto agora utilizar uma interface web para fazer a gerência dessas máquinas virtuais. Lembrando que eu tenho o VirtualBox lá no meu desktop instalado com uma GUI, né, com uma Graphic User Interface, que é aquela interface de usuário, para o usuário administrar, criar máquina e tudo mais. Só que neste caso nós estamos instalando num servidor sem interface gráfica. Então qual vai ser o intuito agora? É fazer com que esse servidor tenha um servidor HTTP para que ele receba requisições HTTP, ou seja, eu consigo abrir no navegador esse servidor
e esse servidor vai abrir uma interface no navegador que vai ser a interface de gerência do meu VirtualBox. Tá? Então, se eu digitar netstat-an aqui, ele vai mostrar quais as portas que estão abertas no meu servidor. E se vocês notarem aqui, eu vou ter a porta 80. Se não tenho, é porque ela não está habilitada. Eu já instalei o Apache, né, mas eu não habilitei ele. Então eu vou dar um system ctl enable httpd. Agora ele habilitou. E agora eu vou startar ele, start. Se eu voltar agora a digitar o netstat-an, vai mostrar a porta 80 em estado de escuta, né? Então ele vai estar habilitado para receber conexões na porta 80. Tá aqui, ó, a porta 80 está ouça, agora em outro momento ela não estava ativada. Lembrando aqui, ó, aqui ela não estava ativada, tá? Aqui agora mais embaixo ela já está ativada. Tá? Porque nós habilitamos ela agora. Tá? Bom, se eu tenho um servidor web, se eu for no meu navegador, vamos abrir um navegador aqui, e vamos digitar 192.168.201.104, que é o endereço deste servidor. Ó, peraí que aqui ele está pegando do meu cache. Agora sim, agora eu limpei meu cache, beleza. Aqui eu tenho um servidor Apache rodando no meu servidor, tá? No meu CentOS. Bom, mas e agora? Eu quero gerenciar minhas máquinas virtuais por aqui. Então eu vou utilizar agora um projeto open source que possibilita a gerência de máquinas virtuais através de um servidor web. Esse projeto ele está descontinuado, tá? Por algum motivo o projeto se descontinuou, porém ainda está funcionando. Então se vocês quiserem criar um fork do projeto, por ele ser open source, eu recomendo. Quem tiver conhecimento, quem tiver interesse, vale a pena entrar em contato com os desenvolvedores, fazer um fork do projeto e quem sabe aí ter uma versão oficial do VirtualBox 6.1 que até hoje não se tem. Tá? Tem versões que funcionam, mas não estão homologadas para a versão 6.1. Tá? Só tem apenas alguns forks não homologados. Então, para que eu consiga fazer esse funcionamento, eu preciso fazer ajustes. Então, para que eu possa fazer esses ajustes, eu preparei aqui, ó. Eu preciso colocar algumas variáveis aqui dentro do etc default VirtualBox. Então, eu vou colocar aqui a variável vbox web user vbox. Então, eu estou definindo essa variável. Se eu editar esse arquivo, ó, só para que vocês vejam, se eu editar o arquivo default VirtualBox, ó, ele nem existe, ó, tá? Então, ele não existe, ó, não tem. Tá, então eu vou criar esse arquivo com esse comando aqui, já mandando este parâmetro aqui lá para dentro. Ó. Se eu editar ele agora ele vai existir e agora ele vai ter aquela informação ali, default VirtualBox. Ok, tá ali, ó. Agora eu vou executar esse comando aqui para ele adicionar outra informação dentro do arquivo. Então eu vou adicionar agora uma variável chamada vbox web host localhost, no mesmo caminho. Se eu editar novamente, agora vocês vão ver as duas entradas, tá? Apenas estou mostrando porque que eu estou executando dessa maneira aqui, para facilitar. Vocês podem copiar as duas linhas, copiar e colar e ele vai executar. Bom, eu vou adicionar um usuário chamado vbox. Então vamos lá, eu vou adicionar esse usuário vbox aqui dentro do meu servidor. Então useradd vbox. Também preciso alterar a senha desse usuário, eu preciso colocar, porque na verdade ele está sem senha. Então eu vou botar pswd vbox. Eu vou digitar uma senha aqui, vbox 123. Vbox 123. Ah, ela precisa de uma senha que seja maior do que 8 caracteres. Vamos botar vbox 12345. Vbox 12345. Agora que eu já tenho usuário e senha, eu preciso fazer então a instalação do sistema. E esse sistema está aqui no GitHub. Ó. Eu vou abrir aqui para vocês, apenas para que vocês vejam o link, tá? Mas eu já botei o link para download ali. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o GitHub do PHP VirtualBox. Tá? Aqui tem todas as informações, inclusive o processo de instalação está aqui. Eu me baseei aqui por essa informação da instalação. Tá? Então tem todos os arquivos aqui. Ó. Tem algumas branches, commits, releases, enfim. Tá?
mas se vocês forem ver, tem poucas atualizações atuais, tá? Tem algumas de 2 meses atrás, 7 meses, 6 meses, mas a grande maioria é de anos atrás. O que nos interessa agora? Eu ter o link inteiro já para fazer o download, tá? Então vamos fazer esse download. Não tem problema que eu estou fazendo o download dele aqui, tá? Não tem problema nenhum na pasta root, não tem problema algum, tá? Ele é pequeno, tá? Se eu der um pwd, eu estou na root, se der um ls-lh, vocês vão encontrar esse arquivo aqui, ó. Tem um pouco mais de 4 MB aí. O próximo passo é descompactar ele já dentro do HTML, ó. Agora sim ele vai lá para a parte do servidor web. Nós já vamos passar o comando para ele descompactar esta unidade dentro do próprio HTML. Então vamos apertar Enter e ele vai fazer então esse procedimento e vai extrair lá. Então vamos entrar em var www html e vamos dar um ls aqui dentro. Nós temos uma pasta ali dentro, PHP VirtualBox Master. Bom, vamos ver o que passa. Eu preciso deixar o usuário VBox e no grupo VBox Users dentro dessa pasta. Então vamos alterar a permissão. Perfeito, agora se eu der um ls-lh, note que não é mais o root, e sim VBox Users. Depois desse procedimento, eu vou então copiar todo o material. Parei que faltou uma coisinha aqui, ó. Parei que já vou ajustar aqui. Eu vou mover PHP VirtualBox para ponto, tá? Eu não quero mais aquela... Deixa eu até ver uma coisa aqui. ls-lh. Não temos nada ali, então sim, agora nós vamos ter mv PHP para ponto. Agora se eu der um ls aqui dentro, beleza. Então agora podemos até remover, dar um rm-rf em PHP VirtualBox-master. Então eu vou adicionar esses dois comandos ali para vocês, tá? Então nós vamos, depois de trocar CD lá dentro, e dentro disso aí já vamos mudar aqui, vamos mover o conteúdo para ponto, ok, e vamos apagar esta pasta aqui, rm-rf, ok, tá? Agora sim. Agora eu preciso fazer uma cópia do arquivo config.php example, senão ele não vai funcionar. Então vamos copiar, deixa eu até salvar já aqui. Vamos fazer uma cópia. Se eu der um ls-lh aqui antes de executar, ó, vejam que eu tenho aqui o arquivo config.php-example e eu vou fazer uma cópia dele, ó, e eu vou transformar ele para config.php. Beleza, agora se eu der um ls, eu vou ter este mesmo arquivo aqui. Novamente, ele ficou como root, eu já faço ali o comando para transformar ele com o VBox e o VBox Users. Agora sim, agora todos eles estão ok. Até inclusive acho que eu já vou até inverter essa ordem aqui para não precisar digitar duas vezes. Vamos tirar daqui e vamos botar aqui. Beleza. Para que funcione, eu preciso ajustar agora o meu arquivo de configuração. Então vamos lá. Então vamos copiar esta linha. Vamos salvar aqui novamente. Vamos copiar essa linha. Vamos editar aqui o arquivo config.php. Veja o que eu tenho aqui, é bem simples essas configurações, tá? Eu tenho logo aqui, ó, VBox como username e aqui pass como password. E nós sabemos que eu troquei para VBox 12345 a senha. Bom, depois eu preciso ali, ó, VRD address, IP do servidor, VRD address. Então notem que aqui eu tenho a entrada e ela está comentada e eu preciso então descomentar ela e trocar para o endereço do meu servidor, então 201.104, que é o endereço do meu servidor. Depois eu preciso do console host, também IP do servidor. Então vamos procurar agora aqui console host. Console host, ele está comentado e nós vamos descomentar e trocar o endereçamento IP 201.104, que vai ser o IP do servidor. Depois eu preciso ainda alterar a Advanced Setup, aqui o config, ó. Então eu vou configurar ele
para ter a opção True, ou seja, está verdadeiro. Vou habilitar as configurações avançadas. Então vamos procurar essa entrada. Então vamos lá, procurar a entrada de Advanced Config. Ela deve estar comentada e nós vamos descomentar. Ó. Então está aqui, ó. Então var enable advanced config está true. Perfeito. Mais alguma informação? Depois eu só preciso habilitar ela no kernel e startar ela. Beleza. Então no arquivo Ctrl X sair salvar. Agora eu preciso então deixar ela no modo enable para que toda vez que o servidor reinicie ela ative, e depois eu tenho que utilizar então o comando para ele startar. Então systemctl start vbox web service.service. Beleza, então vamos lá. Feito este procedimento, agora basta que eu acesse, né, aqui o meu VirtualBox dentro do meu servidor web. Como fazer isso? Apertando Ctrl F5 aqui no meu navegador, ele vai carregar então a minha interface de administração do VirtualBox no PHP VirtualBox. Qual é o usuário e a senha? VBox 125? Não. Por padrão, o usuário aqui é admin e a senha é admin também. Recomenda-se que se altere essa senha. Eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui ele não está conseguindo conectar o host. Ó. Por quê? Ah, certamente é porque nós não restartamos o nosso HTTP. Vamos ver aqui. Vamos fazer um restart, tanto no VBox Service quanto no HTTP. Agora vamos atualizar aqui, vamos ver se ele funcionou. Admin. Agora sim, eu precisava fazer um restart então no HTTP, tá? Justamente porque ele carrega, quando tu starta o serviço, ele carrega o arquivo de configuração, tá? Feito isso, então nós temos agora aqui o VirtualBox já está rodando em VirtualBox, né? Tá rodando em localhost, e nós vamos agora ter a nossa interface de administração, tá? Então lembrando, eu tenho aqui o file, então eu tenho o file Virtual Media Manager, então eu posso gerenciar os meus discos, as minhas unidades óticas, enfim, toda a virtualização ela pode ser gerenciada através da web agora. Então eu tenho file, eu tenho import appliance, então eu posso escolher um local da máquina para escolher um appliance, e eu acho que isso é uma das características que pecou um pouco nessa interface. Eu não consigo fazer upload para cá, eu só posso selecionar conteúdo que está no servidor, tá? Então eu acho que se fosse uma contribuição minha para o projeto PHP VirtualBox, eu ia ter a opção de fazer o upload da máquina local. Como hoje os sistemas todos têm, tu seleciona aqui o arquivo, escolhe da tua máquina local, tá? Ele faz o processo de upload para o servidor, tá? Então acho que faltou isso na interface. Tá? Então agora eu já vou passar algum template para cá para demonstrar para vocês a máquina funcionando. Também eu posso fazer aqui, exportar um appliance, então eu posso exportar um appliance que já tenha aqui uma máquina virtual, um template, enfim. Eu também tenho aqui as preferências, onde eu posso escolher algumas funcionalidades, como o local da onde vão estar as minhas máquinas virtuais. Então lembra que lá no script eu mostrei para vocês que ficava dentro do usuário, VirtualBox VMs, aqui eu posso alterar, eu posso botar em /mnt, disco, sei lá, e fazer um storage apenas com as máquinas virtuais. Poderia fazer. Language, né? Então a linguagem eu posso escolher aqui português, ó, e dá OK, ele já vai carregar automaticamente em português o sistema, ó, ficou arquivo, ó, preferências, tá? Então, ó, idioma, rede, aqui também, ó, redes NAT, redes exclusivas do hospedeiro, os usuários, ó, aqui eu tenho usuário admin e eu posso alterar a senha, ou eu posso adicionar um novo usuário aqui, tá? Então, ó, podem administrar usuários, não pode, enfim, aqui eu posso ter uma granularidade na questão de usuários, tá? Alterar a senha e sair, né, sair da aplicação, tá? Aí a máquina aqui eu tenho as mesmas opções, ó, então novo, acrescentar, aí eu tenho configurações, clonar, remover, grupo, iniciar, pausar, reiniciar, parar, descartar o estado salvo, exibir log e atualizar. E também tem o ajuda aqui com o About para saber mais sobre o projeto lá do PHP VirtualBox. Tá, pessoal? Então, agora, o procedimento agora aqui é criar uma máquina virtual e inicializar ela, tá? O que a gente não fez até agora.
Tá? Nós já preparamos o servidor, mas não hospedamos nenhuma máquina virtual. Tá? Então podem ver aqui que eu só tenho o meu servidor de virtualização aqui sendo utilizado. Olha só, a quantidade de memória RAM que ele ocupa, só 650 MB. Então por isso que é interessante daqui a pouco, dentro da infraestrutura, tu ter um servidor de máquina virtual. Tá? Então vamos agora fazer esse procedimento aí. Então dentro do nosso servidor, eu vou na home do servidor e vou criar uma pasta chamada mkdir, né? Vou criar uma pasta chamada aqui OVA, tá? E dentro dessa OVA, agora eu vou hospedar a minha imagem, já que eu tenho lá o meu appliance, beleza? Dentro da minha máquina local, então eu tenho uma máquina que já foi exportada, um OVA, e eu vou jogar esse OVA para dentro da pasta OVA lá do meu servidor. Então vbox, eu digitei assim errada, vbox 1, 2, 3, 4, 5. Ah, porque tá como root. Então tá, chowner vbox 2 pontos vbox, não tem problema. -r OVA. Agora sim, agora ele vai permitir. Vbox 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, agora enquanto ele vai fazendo o upload lá para o servidor, tá? Eu vou fazer outro procedimento aqui para dar uma acelerada. Eu vou instalar uma máquina Debian aqui do zero, tá? Eu vou pegar uma ISO do Debian, então eu vou botar aqui Debian ISO, vamos lá diretamente no site do Debian, vamos pegar a URL, vou pegar Debian 10.03 aqui net install, copiar o link, vou ir lá no meu servidor, tá? Então aqui no vbox, se eu der um ls-lh aqui, ls-lh, e eu tenho ali a pasta OVA, tá? Eu vou criar uma pasta aqui chamada mkdir isos. Vou entrar dentro de isos e vou dar um wget nessa ISO aqui. Então ele vai fazer o download dessa ISO direto lá do site do Debian, tá? Então já estou passando o wget e a URL da onde encontra-se a ISO. Aí eu estou baixando aqui na minha máquina esta ISO de instalação, tá? Direto no servidor eu estou fazendo esse procedimento. Então estou mostrando para vocês tanto a utilização de um appliance, que é um template que nós utilizamos, quanto a instalação de uma máquina do zero, tá? Então apenas para que eu consiga mostrar em um tempo hábil para vocês, eu estou fazendo as duas coisas simultâneas. Ó, ele está com o root e eu preciso deixar ele com o vbox. Então chowner vbox 2 pontos vbox users -r isos. Ok, ls-lh. Agora eu tenho aqui essa pastinha aqui. Já vou deixar a OVA também, porque senão a interface lá não consegue localizar ela, tá? Pode ser as duas como vbox users. Dentro do meu VirtualBox eu vou criar uma nova máquina virtual chamada Debian 10. Não vou botar o nome template para não confundir vocês. É do tipo 64 bits. Eu vou utilizar 1 GB de memória RAM. Vai criar um disco rígido. Olha, notem que é igual ao VirtualBox que nós já estamos acostumados a utilizar no nosso computador, no nosso desktop. Então VDI, dinamicamente alocado. Vamos usar aqui 30 GB, né, dos 512 que nós temos. Vamos criar, e ele está criando agora a máquina virtual. Criou a máquina virtual. Então aqui ele tem uma barra de progressão, onde verde vai estar ok, e às vezes pode estar vermelho, amarelo, vai dar uma coloração aqui diferente conforme o erro. No nosso caso aqui não teve erro algum, então está funcionando. Tá? Beleza. Como é que eu ajusto então a ISO? Eu vou lá em configurações, armazenamento, mesma coisa, ó. IDE, né, vamos pegar na controla do IDE e nós vamos selecionar um disco de mídia virtual. Tá? Aonde que está esse disco de mídia aqui? Ó? Eu vou adicionar ele, vou lá em Home, Vbox, ISOs e eu tenho ali o Debian 10. Ó. Então vou clicar em OK, ele já vai setar ali e eu vou selecionar. E agora eu posso inicializar a máquina. Se eu clicar em inicializar, ele, se tiver tudo correto, não der erro nenhum, ele já vai inicializar, ó, ficou verdinho, tá? Inicializando as máquinas, e notem que a pré-visualização ali já começou a ser exibida. Ah, como é que eu vejo? Então, notem que eu tenho aqui o item console, ó. Se eu clicar ali,
ele vai então conectar nesta máquina aqui. Então vamos lá, vamos escolher a resolução, vou botar 1024 por 768 e clicar em conectar. Nesse momento ele vai conectar nesta máquina que está sendo inicializada, tá? Caso não apareça aqui, ó, tá? A conexão, vamos clicar aqui e vamos permitir. Ó, agora ele já está então inicializando no modo aqui console para que eu possa fazer a instalação do modo gráfico, enfim, como se fosse lá o próprio VirtualBox no desktop, tá? Eu tenho a opção de destacar a janela aqui, ó, tá? Abrir em janela separada, ó. Aí ele vai abrir uma janelinha separada e eu posso aqui novamente utilizar, tá? Às vezes acontece dele desconectar, não tem problema, tá? Acontece, mas aí é só reconectar aqui novamente. E o nosso template lá, como é que está? Eu vou fechar aqui, eu vou desconectar, tá? Eu vou parar essa máquina, então vou desligar ela, apenas para não ocupar tanto recurso do servidor, tá? Então notem que ela está aqui. E o nosso template lá, ele está indo, está em 80%, está quase terminando. Beleza. Como que eu consigo acessar a console dela? Isso é uma questão muito importante, ó. Se eu for em configurações da máquina, eu vou vir aqui em monitor. Em monitor eu vou ter tela remota. E aqui é que eu consigo habilitar então a console, tá? Eu posso habilitar outra porta aqui. Aqui eu botei um range. Então esse range aqui ele vai trabalhar para levantar as máquinas. Eu posso habilitar para cada máquina um range diferente ou até mesmo uma porta específica diferente. Aí vai depender muito da infraestrutura de vocês, tá? O NAT address geralmente vai estar o IP do servidor, tá? Se tiver outro IP aqui ele não vai funcionar. Então esse IP que está aqui é o IP do servidor, tá? Não é da máquina virtual, é da virtualização, do VirtualBox, lá do servidor. Por quê? Porque ele vai fazer o que a gente chama de redirecionamento. Quando vier uma requisição para o IP dessa máquina aqui, nessas portas, ele vai redirecionar para esse host aqui, tá? Então por isso que é importante vocês terem essa ciência. Se eu for lá no servidor e utilizar o netstat-an, notem que eu vou ter agora ali uma porta no range que eu coloquei ali. Por que ele não está aparecendo aqui? Porque eu não estou com a máquina ligada. Se eu ligar a máquina, então vamos lá, vamos inicializar ela. Ó, aqui ele vai exibir qual é a porta que ele está em uso, 9000 a porta. E agora eu vou lá no meu servidor e vou utilizar o netstat-an e notem que agora eu vou ter a porta 9000 habilitada para conexões. Ó. Então tá aqui. Ó. Então quando chegar requisições na porta 9000, ele vai direcionar para aquela máquina. Tá? Como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso através de socket. Tá? Então por isso que funciona. Tá? Ele faz através de socket a conexão. Se eu levantar uma outra máquina aqui, vamos ver se já acabou o nosso template aqui. Já acabou. Eu vou agora importar um appliance. Então vamos lá, import appliance e vou escolher aquela pastinha lá, tá? Em vez de ISOs OVA, e eu vou ter aqui Linux Mint Rede D. Ok, próximo. Vou importar do jeito que ela estiver. Tá? Ele vai importar, então ele está trazendo essa máquina agora para dentro da minha infraestrutura do VirtualBox. Tá? Então notem, acompanhem aqui a barra de progressão. E assim que ele terminar eu consigo startar esta máquina. Acontece às vezes alguns erros na interface web, tá gente? Isso é natural, tá? Acontece, ainda mais quando eu estou utilizando uma versão que já foi descontinuada, tá? Acontece. O que eu posso fazer? Atualizar novamente ela aqui e entrar na interface de novo. Quando ele faz aqui a importação, só para lembrar que as configurações aqui da máquina seguem o mesmo padrão, tá gente? Então, se eu quiser colocar mais placa de rede, enfim, eu posso utilizar aqui. Eu ainda tenho algumas questões adicionais como NAT, alias NAT, Advanced NAT Options. Então, tem algumas questões aqui que eu não vou abordar no vídeo, tá? Para não deixar ele muito extenso, mas ó, é como nós utilizamos lá pela interface gráfica lá no desktop, tá? Segue o mesmo padrão. Se vocês quiserem testar algumas funcionalidades, fiquem bem à vontade, tá? Não é o intuito de ser o vídeo mais perfeito em relação ao VirtualBox
principalmente por interface gráfica, aqui pela interface web, tá? Até mesmo porque é um sistema, esse PHP VirtualBox ele está descontinuado há algum tempo, então podem haver bugs, podem haver travamentos. Então eu só estou passando para vocês uma solução. Eu posso utilizar o VirtualBox inteiramente via Shell, tá? Como eu já demonstrei nos vídeos anteriores, eu posso utilizar o VBox Manager e usar ele para criar, gerenciar estruturas inteiras dentro do VirtualBox. Tá? Eu só estou trazendo a parte web para vocês como um facilitador, apenas para que vocês consigam, através da interface web, fazer toda a gerência que se faz através ou por linha de comando ou através da interface gráfica lá no desktop do VirtualBox. Tá ok, pessoal? Então, por isso que podem haver alguns travamentos. Como ele está importando e está demorando um bocado aqui, tá? Eu vou para a parte de conclusões aqui com vocês e depois eu finalizo aqui mostrando para vocês já o appliance aqui dentro, tá? Então beleza, pessoal, eu acho que o vídeo ele tem essa pegada mais, né, hands-on, né, mãos na massa mesmo, né, do que ficar na parte teórica, mas tanto na introdução quanto no encerramento do vídeo eu quero trazer para vocês as informações mais completas possíveis, né? Então, dentro desta ferramenta que foi o VirtualBox que nós utilizamos aí em alguns vídeos já, eu propus aqui para vocês tanto a parte mais teórica quanto a parte prática também, tá? Por que a parte teórica é importante nesse caso? Para que vocês entendam os conceitos que são aplicados dentro da virtualização. Não necessariamente são os mesmos conceitos ou são só esses os conceitos. Eu trouxe os conceitos iniciais para quem está começando a trabalhar com virtualização. Tá? Não necessariamente que eu vá utilizar os mesmos conceitos dentro de uma infraestrutura com VMware, por exemplo. Mas toda a parte teórica, ela sim, ela pode ter um embasamento na mesma leva. Tá? Então eu tenho o mesmo tipo de embasamento teórico para vários sistemas de virtualização. Por isso que vale a pena vocês olharem os vídeos do canal até o final, não ficarem pulando, porque eu sei que os vídeos são demasiadamente longos por uma questão de didática, não é um vídeo de receita de bolo. Para vocês terem uma ideia, esse resumo que eu coloquei numa anotação e vai estar na wiki, eu levei mais de uma semana de pesquisa para fazer funcionar, para resolver problemas de dependências, e tá tudo ali resumido, mastigadinho para vocês. De repente, em alguma versão futura do CentOS ou outro sistema operacional como o Debian, funcione ou de maneira mais simples ou talvez de uma maneira mais avançada. Por isso que é bom lembrar vocês que todo vídeo do canal Projeto Root ele tem essa pegada de explicar os detalhes, para que vocês passem o menos possível de trabalho para executar aquela função ali. Dessa vez a gente está, né, encerrando o conteúdo de VirtualBox. Tá? Talvez num futuro a gente possa vir a voltar a falar especificamente do VirtualBox e não de outras ferramentas dentro do VirtualBox. Como ele concluiu agora ali a importação, ele está importando duas vezes na verdade. Tá? Quando ele ocorre o erro, ele não cancela o processo de importação. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Antes de encerrar o vídeo. Então aqui ele está ainda na tela, tá? Tá importando ainda aqui, mas eu já tenho uma máquina virtual aqui, ó. Tá? Ele está um pouco mais lento porque ele está fazendo esse procedimento de importação, tá? Inclusive não precisaria continuar, tá? Eu posso cancelar essa importação aqui. Vamos ver se eu consigo cancelar. Ó, tá aqui o cancelar. Bem no cantinho ele tem o cancelar, eu cancelo ela e ele para de fazer esse procedimento, tá? Agora ele vai demorar porque ele até concluir o procedimento ele dá uma demorada, ó, ok. Inclusive deu uma mensagem de erro aqui, natural, a operação cancelada, beleza. Tá, eu já tenho agora aqui um template, né, que foi um appliance que nós importamos, e eu vou inicializar ele, ó. Inclusive aqui ele está até pedindo para mim fazer o seguinte, aqui antes de inicializar ele, eu vou ajustar algumas coisas aqui. Como veio de uma outra máquina, ó, então eu preciso ajustar aqui a rede, ó, tá como rede interna. Então eu não quero rede interna, eu quero botar ele em modo bridge aqui, ó, e vou clicar em OK. Agora sim eu vou inicializar ela. Ao inicializar ela, notem que lá na pré-visualização, novamente ele vai mostrar a pré-visualização ali, tá? Vai mostrar a pré-visualização. E eu vou poder acessar ela por console. Ah, não aconteceu nada aqui, não tem console. Por quê? Se eu for nas configurações dela e for em monitor, tela remota, vai estar desabilitado. Ó. Eu vou habilitar
e aqui eu vou trazer a porta que eu quero. Ah, eu quero a porta 3389, não tem problema. Qual é o endereço do meu servidor? 192.168.201.104, tá? E aí eu vou clicar em OK, e agora ele vai permitir o acesso ao console, ó. Notem que eu vou clicar aqui, vou escolher uma resolução de 1024x768 e clicar em conectar, ó, e ele já está trazendo agora aqui a minha conexão remota lá com o meu sistema, tá? Então eu tenho aqui uma console, tá? E está carregando o sistema. Se vocês notarem lá no servidor, eu vou digitar de novo netstart aqui, ó, para exibir as portas, e eu vou ter a porta 9000 e a porta 3389 agora. Vamos ver aqui, aqui, ó, 3389, ó, tá aqui, tá? Então ele está direcionando as conexões agora para o meu servidor, tá? Então, do meu servidor para o meu VirtualBox lá, tá? Então, está carregando o sistema. Obviamente ele vai estar um pouco mais lento, porque é uma máquina que é um desktop, né? Então ele carrega uma interface gráfica, né? Lembrando que sempre quando eu falo em virtualização, a gente tem que levar em consideração o hardware que a gente tem, ó. Então eu estou usando 2 GB já de memória RAM, tá? Então eu tenho aqui um hardware, não é o hardware ideal para botar em produção, obviamente que isso aqui eu estou utilizando para testes. Mas eu tenho aqui já 2 máquinas virtuais sendo utilizadas. Uma é um servidor que está prestes a ser instalado, um Debian, e outro é um desktop que eu tenho aqui a opção de utilizar ele, tá? Para que ele está carregando. Vou deixar ele entrar no desktop e mostrar para vocês. Agora sim, nós temos aqui um computador, tá? Mas a interface gráfica não está numa melhor resolução. Beleza, então vamos ajustar aqui, vamos aumentar essa resolução. Vamos ver se com essa resolução que ela melhora um pouco. Ó, melhorou um pouquinho. Agora eu consigo utilizar ela mesmo dentro de uma console. Lembrando, não é para se utilizar um computador, né, desktop assim dessa maneira, mas para fins de laboratório, para fins de estudo, vale a pena dar uma olhada nessa ferramenta, tá, gente? Então agora sim, para fazer um encerramento, tá? Eu espero que vocês todos tenham gostado do vídeo, aí deixem seus feedbacks aí, compartilhem, curtam o nosso canal, deixem nos comentários aí os pontos de vista pró e contra essa ferramenta. E se tiver interesse, obviamente que entre em contato ali com os desenvolvedores da PHP VirtualBox e faça ali parte da comunidade, tá, gente? Então este vídeo é o vídeo final dos vídeos aqui do Projeto Root de virtualização no VirtualBox. Talvez eu volte a falar futuramente se houver alguma grande mudança ali. Eu tinha prometido fazer a atualização da versão 5.2 para 6, mas o vídeo vai ficar realmente muito grande e não é o intuito. Lembrando, eu já testei a versão 6, tá? Não trouxe nenhuma funcionalidade extra. Na verdade, ela trouxe mais bug porque a interface gráfica, né, o PHP VirtualBox, ele não foi desenvolvido para a versão 6, então ele gera constantes erros na interface web. Tá? Então, testem, fiquem à vontade. Talvez traga alguma micro atualização no VirtualBox por linha de comando, mas pela interface web não houve nenhuma melhora. Eu poderia dizer que houve uma piora em relação à plataforma, né? O PHP VirtualBox não está homologado para a versão 6. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente aí se vocês testaram e gostaram dessa ferramenta. Tá, pessoal? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!